Transforme os sanskars velhos e faça a dança de harmonização de sanskars. Permaneça fácil em tudo. Not cling to any sanskars. When you become detached from all your old sanskars, your stage too will become unique. Therefore, Permaneça fácil em tudo. in everything, Deixe que o traje de seu corpo não se apegue a nenhum sanskars. in everything, Quando vocês se desapegarem de todos os sanskars velhos, seu estágio também se tornará singular. Portanto, permaneçam fáceis em tudo. Quando vocês permanecerem fáceis em tudo, todas as tarefas se tornarão fáceis e o esforço também se tornará fácil. Om Shanti. Hoje é o dia 24. Transforme os velhos sanskars e faça a dança de harmonizar os sanskars. Tema de hoje: permaneça fácil em tudo. Agora vamos ouvir Mohini e Didi. Estão todos ok? É tão interessante quando o Dadi Janki fala sobre apego ou desapego de todos. Isso torna o esforço fácil. Se você quer yoga do intelecto com Baba, então temos que ser desapegados. E se você é desapegado, então o empenho é fácil. Então, o que queremos? Alguns dos princípios, alguns dharnas ajudam o dharna a ser fácil. Penso que todos nós sabemos disso. Aqueles de casa sempre têm apego, mas existem certas maneiras, por exemplo, não aceitando coisas deles, ou ter desejos. O que você tiver, o seu sênior pode te perguntar, e você tiver algo que um Loki que enviou, e nós não gostávamos de usar, o que os Loki que se enviavam, porque você se lembraria deles. Meu Loki que me deu isso, meu Loki me deu aquilo. Então, prestando atenção a certos dharnas para o nosso empenho ser fácil. Então, é muito interessante. E então, a Vyakti Bhakrada também. Às vezes há aquisições, mas na verdade é Maia. Temos aquisições de Deus, mas existem as tentações de Maia. E então o corpo, relações corpóreas, precisamos nos desapegar disso. O teste final é esse. Quando sabemos que temos que passar com honra, então ficamos livres de todos os apegos. A maioria de vocês acha isso difícil. E alguns dizem, mas é natural. Mas se internamente você estiver nessa prática de consciência da alma, não haverá apego. E então, o que Baba está dizendo, e todos nós gostamos, de tornar tudo fácil.
Então, se vocês se lembram de quais são as aquisições, by the way we think, way we talk, da maneira como pensamos, what are the falamos, attainments. quais são as If you remember the aquisições? attainments, then Se você se then lembra das aquisições, é tudo muito fácil. Maya definitely will try to interfere. Maia com certeza tentará Whole day you'll be interferir. doing good and suddenly something will Você happen. estará indo bem o dia todo, mas de repente algo acontece e o seu estágio acaba. So at least 24 hours. Então, pelo menos 24 I should horas. know that I didn't Eu deveria saber pay attention. que eu prestei Then there are atenção attainments. e há então aquisições. Some have this easy nature. Alguns têm essa natureza fácil. One time Baba said, if your clothes are tight Baba and you have diz, to take off suddenly, you can. se você está Same with próximo, sanskars. de repente If você you are precisa close tirar to algo e your não body, acontece. É a mesma coisa são os you can sanskars. Se you existe will essa see that consciência de corpo, difficult. você vai ver que tudo fica difícil. We have come to Baba. Nós viemos para I know Baba. that so many years now. Sei disso, Many e say, por oh, tantos anos I will agora. leave, it's difficult. Alguns I don't dizem, want eu to vou surrender. embora, é difícil, eu não quero me When you have render. to leave, E no you dia que have você to tem be que ir embora, competitive. I always tell them, what you're saying if that happens. eu sempre digo a I aquelas don't like Yagi, I like home. que Okay, querem ir embora, eu não gosto da águia, eu then gosto de you fortune. casa. You lose your fortune, right? E então você perde a sua So fortuna. never think that way or say even that way. Não pense dessa forma ou diga dessa forma, porque isso poderia acontecer. That you might not get to stay. And Yagi, then what you will do? E então o que você faria Our fortune, é a being nossa detached, fortuna, ser love desapegado, for unlimited family. ter amor pela família All of them ilimitada. are very important. Todos são muito importantes. I have never said in my whole life. Eu nunca disse na minha vida toda. Make efforts, efforts in the right way. São os These esforços da thoughts maneira never come. correta. Esses So pensamentos Baba não says, vieram. let them Então, come to Baba está of your dizendo: body, not cling to any sanskar. It's very interesting. deixem que o traje de seu corpo não se apegue a nenhum sanskar. É muito interessante. Quais são os tipos de sanskars que apegam? Quando vocês se desapegarem de todos os sanskars velhos, seu estágio também se tornará único, singular. Portanto, permaneçam fáceis em tudo. Quando vocês permanecem fáceis em tudo, todas as tarefas serão fáceis e o reforço também se tornará fácil. Existem muitas pessoas de posição elevada. Assim que eles vêm, vai ao de Luara, vai ao hospital, vai fazer compras. So there is a group of 17. They all are very high quality people. So when they went to market, they all only bought is kurta pajama. E todos eles foram até a cidade e compraram o curta pajama. Não havia outra escolha. Então um dos irmãos estava dizendo:
Ele pensou que fosse comprar coisas diferentes, mas a única coisa que ele quis foi o kurta-pajama. E Didi está dizendo que é confortável. White E eles sentiram e and gostaram. our own brothers, sisters, Brahms, E os que were são irmãos e wearing different irmãs kinds of clothes. estavam usando diferentes So tipos they bought de kurta. roupa. The food they are eating, they went to A comida. hospital and song was played, they all start dancing in super sense of joy. Very interesting. Eles foram ao hospital, uma música começou a ser tocada e começaram So a when they dançar. come here, E então, quando eles vêm aqui, everyone, even they travel so long, eles everyone is viajam well, por tantas horas they are happy, e estão they are todos enjoying everything. aqui. Eles estão felizes e They're doing, gostando even de we went tudo. to hospital, were doing their annual, and also they wanted to pay Então, the eles tax. estão fazendo o meeting deles anual e também querem celebrar He said, pelo irmão Nirver. why people have to run to E other perguntaram cities por when que as they need pessoas têm que special correr para outras cidades quando precisam de um especialista because it's médico? easy to get doctors, Porque não é fácil ter because they get lot médicos, of salary. porque eles precisam de um salário And we alto. can't really, because many, when they go to hospital, they don't give donation or E nós contribution. não podemos, porque muitos, quando vão ao hospital, eles não dão nenhuma doação ou não pagam nenhuma, So doctors, they charge lot. não pagam nada, na verdade. Os médicos Future of cobram their muito, career. é o futuro One doctor deles. say yesterday, Um most of médico them ontem disse actually were que a inspired maioria deles são when they went there, inspirados or Dr. Pratap. quando Nirver ou Dr. Pradhan. So one said, oh, I just came Um, for um years, deles disse: but it's Ah, eu 26 vim por years. um ano e agora já são They live their own 26. life. He got Eles married, vivem a vida deles. Ele se casou, tem duas crianças, então ele trabalha. so we are encouraging doctors to have early retirement. Estamos encorajando médicos. So some have started coming twice a week, Alguns começaram a vir, some come once in a week from alguns India, vêm uma vez and they are por specialists. semana. Eles vêm e são especialistas. One of his quality was Uma das suas qualidades era ajudar as pessoas. Do Brother Niver está falando. they feel that hope they had enough Eles sentem que tiveram o suficiente de look doação, forward for. então eles não precisam procurar mais para But I always receber. say, Eu sempre digo, contribute now. por que que nós não contribuímos? When you are cured, you have treatment, you get well. Quando você está curada, você teve tratamento e fica bem, você deveria That's what my feelings. Always, cooperar mais why not give more? So that hospital has e enough então, to serve cooperar mais those para who que o don't have. hospital tenha Whether it's your como family going cooperar to com hospital or outros you going to mais. hospital. You must contribute. Right? Quando você vai ao hospital, você precisa So contribuir. make your life easy Então, torne sua vida and fácil, a good de donor. caridade, e seja um bom doador. É muito importante. Gente. Om Shanti Mohini Didi. Om Shanti Mohini Didi. Hello, Om You're Shanti. looking great. Você Didi. parece muito Good bem, morning. Didi. Bom dia. Yes, good morning. Good morning.
Eu gosto muito, amo essa história de uma vestimenta apertada. É como você elaborou na aula em Hindi. Me lembra de uma história nativa americana. É sobre um menino pequeno e ele estavam tirando sarro dele. Tinha um menininho americano e ele queria parecer adulto e colocou a roupa do pai dele e fizeram mais graça ainda. E jogaram ele assim num rio, pensando quem ele era. E aí ele tinha uma roupa que era de couro. E a roupa encolhe. Became bigger, ego about himself. E eu acho que a roupa, em vez de encolher, na verdade, ela aumenta quando molhada. E ele disse que parecia que tinha crescido. Então, falar dos sanskars velhos que se limpam, isso é ego e toda a consciência de corpo vem de inferioridade a superioridade. Eu penso que se conquistarmos uma, conquistaremos a outra. Se eu conquistar a inferioridade, eu conquistarei a superioridade. O que você pensa? Body consciousness and ego are very Consciência do corpo e ego estão muito conectados. Quando eles dizem 5 vícios, consciousness, é a consciência de corpo. Isso é separado. Eles dizem consciência de corpo e ego. yeah, self-respect. Autorrespeito. The feeling of that. O sentimento disso é. Sabe esse sentimento de falta? Que eu não sou respeitada? All the time feeling Todo o tempo sentindo assim, que eu não ganho o que eu mereço, ou qualquer coisa assim. É como se fosse uma roupa apertada. É como morrer vivo, soltar aquilo que te deu suporte durante o cobre e o ferro, ou como a raiva, ou ser mandão. Não, existem outros sanskars que seriam mais afetivos. Como eu posso render esses sanskars velhos? Como eu solto, deixo mais frouxo isso e se torna mais fácil? Parece fácil. Seja leve, seja fácil, mas eu também tenho que manter a minha honra, como o Baba diz, e ter meu autorrespeito. Então, é interessante, é uma mudança interessante. Temos que deixar ir uma coisa que é ruim para nós e pular para o outro lado e ser original, estar no nosso autorrespeito, e é isso que nos torna bonitos. one is Sim, Titi. expecting respect, other is what Baba has Uma given coisa me é is esperar respeito, e o que Baba me deu é o meu if respeito. I remain in that consciousness. Se eu permanecer naquela consciência, When Baba said, nessa manhã, quando o Baba disse, and você dá palestras, as pessoas gostam, experience of 5 pounds. mas dê a experiência a eles das 5 formas e eles se tornarão assim. E eu estou pensando, talvez eu faça isso para uma sessão do Call of the Time. Of your purity, of your divinity, A experiência da sua pureza, da sua divinidade, dos seus relacionamentos, all that is self-respect. da sua leveza, tudo isso é autorrespeito. Definitely, Sim, definitivamente. some people always feel
Algumas pessoas sempre sentem que não são respeitadas, que não são amadas. Definitely low Isso definitivamente é. But Baba loves me. Baba says so many beautiful Baba things diz about tantas us. coisas bonitas sobre nós. Baba me ama. Of what Baba Então, says, not what people ter say. autorrespeito das coisas que Baba diz e não de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas te louvam, mas pode não ser real, verdadeira. You give them something, keep them happy. So Eu you get vejo happiness, você right? dar alguma coisa para as pessoas, mantenha-os felizes para ter favores deles. Você dá facilidade e tem mais conforto. Mas se você tiver no seu autorrespeito, você não fará nada disso. Baba is giving us respect. Baba está nos dando respeito. Yeah, that's nice. And Isso é even to bom, experiment with those 5 forms mesmo themselves, ter experiência com as attitude 5 of formas, respect and honor. com essa atitude I de like this word that Baba respeito e used poder. in the homework about our uniqueness, because we Eu all have gosto this do que special, Baba falou but we all sobre want to be a unique. nossa And I maneira única remember de ser. when I came into Gyan Eu in lembro the que quando eu 80s, vim para Guiana, still have like nos anos 100 80, of the original haviam jewels, the 100 seals, das uh, joias of originais the first generation. da primeira And geração. I would help in the mailroom sometimes. Eu And ajudava Mohan Dada, na even sala though de Mohan Dada, correio who is so e simple, Mohan Dada, himself, que ele era tão his simples, personality a personalidade dele, ele era tão único, era tão puro and then e you'd be tão in the doce. company of Jagdish Pai, E então você estava na companhia de Jagadish Pai, que também era senior, único. amazing, and some were Cada quiet, sênior era muito but I even though interessante, um era they just quieto. wanted to be in the company of these souls. Quando existia algum convidado especial, eles queriam estar na companhia dessas pessoas. My unique E ela self was ficava I pensando know you would tell me que mágica seria you isso. have that. E eu ficava esperando But I ser única também. there's some kind of jump. Eu sentia que ia chegar um dia It's not that I'm e gonna devia existir algum pulo. cling to the I'm Não é que that's my personality. No. eu sou Or I want cantora, to essa é a minha personalidade. Não, não é. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso é consciência de corpo. Então, o que você pensa? Qual é o caminho para abraçar essa beleza espiritual? You said Mohan Dada seems Você also Mohan disse is sobre popular. We have Ondara. Mohan with brother Nirvair, right? Tivemos um irmão Mohan e um brother Niver. Is there. So yesterday or even other Então, ontem he has talked a lot. ele Even the falou Dada muito. brothers and they must be doing same. And Eles devem estar somebody fazendo a asked mesma him, coisa. Quando alguém perguntou para o irmão Niver qual é o seu relacionamento he's my mother, takes care of com me, Deus, feeds me. então, The way he really took care of Nirvana. é, So he became unique, no? ele se tornou único. Everyone O cannot Niver, really do that, for anyone. They do ninguém some pode things fazer for isso por everyone. alguém. This Eles is fazem not what I algumas give to you. coisas This is not what I will do. Lot of e depois possibilities. dizem, não, isso é o que eu não vou But he fazer. doesn't. Existe muita So consciência uniqueness de when you do corpo. something special. Quando você é In a especial, é único So there e is de uma maneira especial. so I think we all are unique. Only we have Eu to penso que todos nós somos singulares. Cada um tem a because sua no one is like especialidade. other one, right? Ninguém é But I parecido. have to do some more sacrifice, some more Mas eu love, tenho que fazer mais algum to show our sacrifício. uniqueness. So Existe not algo in que vai your mostrar personality, but in doing, a sua singularidade. So yeah, do something
special. Faça algo especial. Like even if 10 people have to sing, but everyone sings different. Mesmo que Everyone's todos tenham voice que is cantar, as vozes são different, diferentes. accent is different. O, So uniqueness is there, right? Everyone is existe a singularidade, todos são diferentes. Eu tenho que criar isso também. Each one is distinct and Cada um é unique distinto from the other, e único but um it's do not but outro. and the beauty that Baba gives us. A beleza que Baba nos dá By the more we let go of these old sanskars that don't por serve us, quando deixamos esses sanskars velhos irem embora. clear, É como se limpássemos a escrivaninha, as velas e deixamos Baba pintar. Yeah, it's that's, yes, Didi. Well, it yeah, just that's takes a surrender, to be a blank canvas, because then you think, oh, I'm nobody. I chanted that for a year for just to break the ego, and then I went back to I'm somebody. Ela queria It was romper just a game that I played with myself. e romper com alguns relacionamentos que ela então fez um jogo para ela mesma. Ela disse que na verdade o ego é o maior, o mais elevado. when you fall from there, like Quando we fell você from cai mountain, de lá, so we have to be careful. É. Once we were in a meeting in Delhi, estávamos num encontro em Delhi e quando chegamos, and she was sweeping. Dade Prakashamani tinha uma vassoura e estava varrendo ali. The place was not clean, so I decided to clean E it. eu cheguei aqui nesse lugar e não estava limpo, então I eu remember resolvi the limpar. bathroom is not clean then. Eu lembro que o banheiro não estava limpo assim. Buying wipers and E aí todo mundo começou a comprar panos, so that we loções boa, bom sabão, para que pudéssemos limpar nós mesmos. if there is no ego, you can Eu penso que quando não há ego, você pode permanecer bem, you can do it. não há problemas. Yeah. So even that respect is there. One is how do you get the room? Other Mesmo is aquele respeito existe. so in the Risk cottage, wherever we are. So when we leave room, Bhumi and myself, Quando eu e Bumi saímos do quarto, we got the room. fica, Clean. fica melhor do que quando ganhamos o quarto. Fica muito limpo. Some sisters Algumas irmãs leave, deixam lixo and one time one brother no said, quarto. "Look how she leaves the room." E uma vez foi dito, olha como ela deixa o quarto. Even when we leave New York, Mesmo o nosso quarto. we better Mesmo have quando the viajamos. É I'm just assim. giving example. O quarto sempre fica melhor quando ela e a Bumi arrumam. Not clean, they're not Muitas vezes o quarto não está limpo nem everything organizado over. e com coisas espalhadas. They like clean room. E aí, quando eles vão, eles querem They leave um quarto limpo. much into mess and all that. So everyone observes, right? Todo mundo observa. In peace, Deveria ser a nossa natureza. Pelo menos falamos a todos. if not better. Deixe o quarto da forma como você o pegou, se não de forma melhor. Leave things wherever they were. Deixe as coisas onde estavam e Even if there are limpo. servants, Mesmo se hajam why empregados, should we take help, tomamos we don't ajuda, depend. mas não We dependemos. do as much we can do. Right? Nós fazemos o quanto podemos fazer. Thank you. That's a nice analogy. Essa é uma analogia muito legal. It just makes room Manter a escrivaninha limpa, for what you want to be. se acaba tendo espaço Think, well, why do I collect para all aquilo que these things? se quer ser. Also,
I liked how Baba was saying that it's just Eu a também game. gosto do que Babi estava dizendo, que é só um jogo, However, um show de is bonecos. how I react or respond, isn't it? O truque é como eu reajo ou respondo. But however, whatever I'm doing now, Existe um the way I filme, mas o que eu respond to estiver that fazer situation, agora, game in front of me, eu vou um, reagir that à is what I situação que take with está na me. minha mão, e é isso que eu levo I comigo. try to remember that. And I keep thinking duty gets Eu in the tento me way of lembrar my disso, responsible, and mas it should be like this, it should be like that, and then you want harmony. eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, mas você quer harmonia, quer harmonizar os sanskars. Musically speaking, Didi, Musicalmente falando, Didi, you have a choir or orchestra, and some people você tem um coral, uma orquestra, um coral, the whole, gathering. And you I try think, love, you try everything, Didi, Yes, Didi. yeah, sometimes our às own vezes, frustrations nossas próprias frustrações levamos aos outros. Nós nos tornamos responsáveis ou tentamos viver com as pernas dos outros, e então isso traz frustração. Não é um bom karma de qualquer forma. Talvez na minha vida eu não cheguei nisso. Mas por que tem rejeição tão grande por outros? Sanskars, contas kármicas. Deveríamos deixar os outros tomarem posse. With some people at some places, which I always think not really very good karma. It's the sanskars. São os sanskars. Want people to have to go through what you went through? Like, why should they struggle? Is that what you meant? Yeah. Ela está perguntando o que que ela quis dizer. Eu também não entendi muito bem. Vamos dizer que ela quer alguma coisa e quer a aceitação. Então, eu crio situações para os outros e eles não deveriam estar aceitando. Então, por isso que um é aceito e o outro não. Deve haver alguma conta kármica ali. E isso significa que eu tenho que ser misericordiosa, bondosa. Essa é a vida das pessoas. Esses são os tesouros que se ganha. Você está tentando entender? Eu penso que se eu mantiver minha honra, meu autorrespeito, minha tranquilidade com outros, você conhece algumas almas que estariam com muito calor, com muita dificuldade. E isso poderia ser um desafio. Going against, your boundaries. And when I say Percebo que você está indo além das suas separações de um lugar com o outro. Não deveria haver peso. Also has a lot of influence on them. A maneira Locke que dá muita influência em você teve um emprego numa boa companhia. E então aí quando essas pessoas vêm a Baba,
So Ele see, diz, eu não fui bem sucedido, o outro fala que foi bem sucedido. so I think that Então, eu some penso cases are que difficult, but we should try to help them. alguns casos são difíceis, mas devemos tentar ajudá-los. Self-respect of what Baba gives to all of us. Vejo que Baba tá, ele dá para todos nós, vai depender. They take Vai years de- and years. They are same. They don't change much. Tem alguns que não mudam muito, No, thank you, Didi. This is really mantêm os something mesmos to think sanskaras. about. Gratidão, Gigi, é um bom assunto para se revolver. Work on E that, então, clear the canvas, and vamos be my unique spiritual self. conduzir a experiência. Thank You're you. Om Shanti. Okay. Gratidão, Om Shanti. Sexta-feira, 5 a.m. e aqui está a programação. 15 p.m. awake the children Malay class. 6 o'clock Bati will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti Então, from agora vamos lembrar de Baba e tomar triste de Didi. Om Shanti. Om Shanti.